Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas deste Brasil soberano, maravilhoso. Começamos o dia hoje com Alexandre de Moraes falando a que veio, botando os bandidos no lugar de onde eles merecem estar, chamando as coisas pelo nome, golpistas, criminosos, e é isso que gostamos. Olá, Mili e Manu. O que vocês têm a dizer sobre esse dia tão maravilhoso? Eu estou enebriada pelo voto do Alexandre de Moraes, completamente levitando com tudo que foi dito. Ele fez uma reportagem, gente, muito minuciosa, assim. Então, é isso. Eu acho que dá um gostinho bom, assim, sabe? Da gente Foi o ver as melhor coisas. Globo Repórter da história, né? Foi. É mais ou menos isso mesmo. Assim, Eu vou ser breve, mas eu vou apresentar um documentário aqui de 2 horas. Né? E que viraram 5, né? Ele ficou 5 horas falando. Eu não sei como ele tem gogó para falar durante tanto tempo. Ele ficou 5 horas falando, gente. E depois, assim, eu penso, isso aí é um julgamento por um golpe, né, de Estado. E vai ter ainda o do genocídio, né, gente? Assim, muita gente morreu. O Brasil tem 3% da população mundial e a gente teve 14% das mortes. Então, eu espero que chegue esse dia, sabe? Eu acho que tem muita coisa, muitas contas a acertar. Pois é. Eu tive um dia muito maluco, eu tô completamente alienada. Eu não vejo a hora desse meu dia acabado para uma taça de vinho. Então, vocês me atualizem aí, vocês já estão me atualizando, né? Para eu sorver este momento. Vai ser eu e Xandão, madrugada adentro, no meu sofá, tá? Você, Xandão e o gogó de 5 horas. Porra, cara, a minha noite já tá se desenhando perfeita. Não, foi bonito. Eu vi o comecinho só, eu vi os primeiros 40 minutos, eu gostei muito que ele falou que ia ser breve. E aí veio com tudo. Foi uma coisa muito bonita. Bom, neste programa de hoje, nós vamos falar sobre medo. Então vamos lá. Eu vou começar então contando um medo que eu tenho, que eu já falei milhões de vezes, em milhares de podcasts, que é o medo, que aí aparece no medo do avião, aparece no medo de beber ou me drogar, e aparece no medo de vomitar, e aparece no medo de doença, que é o medo de perder o controle. Que acho que esse é o maior de todos. Assim, o meu guarda-chuva é o medo de perder o controle. E aí ele aparece em todas as formas possíveis, né? E então esse é o que eu tenho que desde pequena. Mas aí também tem aquele medo que hoje em dia eu passei totalmente para minha filha. Eu estava com dificuldade de assistir a série Dias Perfeitos. Na hora que o psicopata lá sequestra a menina, até 10 anos atrás eu vi uma cena dessa e eu pensava, meu Deus, eu sou mulher. Hoje em dia eu penso, eu tenho uma filha mulher, eu me tirei totalmente do centro das coisas que eu tenho medo e eu penso sempre na filha mulher, como é que é esse mundo e uma filha mulher. Então hoje, para além desse medo de perder o controle, eu tenho pavor do que pode acontecer com a minha filha num mundo tão misógino, machista, com tanta violência. Então, para começar, esses são os meus medos. Queria que vocês falassem um pouco dos medos de vocês. Então, assim, eu vou falar de um medo que eu perdi. Quer falar, Manu? Não, porque eu acho que vamos manter o tom aqui, porque os meus medos vão para um lugar muito esquisito. Tá. Eu acho que vamos manter aqui a seriedade pela ordem, sabe, Não, vamos no companheiras? esquisito depois também, que eu tenho Não, os esquisito vai, mas aí vai quebrar o clima. Eu tô gostando que a Mili já chegou assim. Vamos nessa, verdade, Mili. Fala pra gente, por favor. Tá, então, eu vou falar de um medo que eu perdi. Eu perdi o medo de morrer. Que é um medo, eu acho que é muito comum, né? Eu tinha muito medo de morrer. Então, por exemplo, quando eu andava de avião... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Tá, ok. Quando eu andava de avião, eu tinha medo do avião... Eu tinha pânico de andar de avião, porque eu achava que o avião ia cair, eu ia morrer, enfim. Mas eu perdi um grande amor na minha vida. E desde que ela morreu, precocemente, tragicamente, num acidente, eu perdi o medo de morrer. E não foi assim uma coisa que eu pensei. Aconteceu porque
depois eu tratei isso em terapia, porque é assim, se morrer significa ir para onde ela foi, gente, que maravilha, eu vou reencontrar. Se morrer acabou, fim, não tem mais nada, então acabou, fim, não tem mais nada, né? Então é isso, assim, eu perdi completamente o medo de morrer. Mas assim, eu gostaria de ter uma morte doce, né? Não gostaria de morrer, tipo, tomando uma pílula de manhã, que eu sempre penso isso, engasgar e morrer. Porque daí é uma morte, eu fico imaginando sufocando assim. Então, isso eu não gostaria. Agora, tem um medo meu, que ele se manifestou hoje, e ele é muito comum, e as pessoas que convivem comigo sabem, e elas acham ridículo esse medo, que é o medo de sistemas operacionais. Então, por exemplo, eu fui Uau. dormir ontem à noite e a Prime Video avisou que tinha dado alguma coisa errada com a minha conta. Eu já começo a ter taquicardia. Porque eu sei que eu não vou conseguir resolver, que eu vou ter que entrar em várias páginas, que as páginas vão ficar me dizendo coisas que eu não vou entender. Aí eu coloquei aí foi dando tudo errado. Coloquei o meu cartão de crédito, não aceitou. Coloquei um outro cartão, não aceitou. Aí eu comecei a tremer minha mãozinha, começou o coração a disparar, porque é muito importante que eu baixe os livros no Kindle. Gente, assim, foi dando tudo errado, até que a Amazon avisou que eu estava bloqueada. Aí eu quase desmaiei. Porque eu penso assim, com quem que eu vou falar se essa porra der errado e eu não conseguir fazer dar certo? Quem vai me atender? O Bezos vai me atender? Quem é que vai não vou conseguir, entendeu? Bom, gente, eu resolvi, eu dei um pulo, eu dei um berro quando eu consegui resolver, mas enfim, é um medo que eu tenho. Cara, eu também perdi o medo de morrer. Não foi assim, ai, né? Tem que ser por causa de momentos extremos que a gente vive, de extrema vulnerabilidade. Aí eu lembro que uma época eu tava super pensando nisso e lendo sobre isso, porque eu falei, cara, eu não posso esperar para resolver quando acontecer e a gente não sabe quando vai acontecer, né? A gente não pode ficar contando com um cronograma de, não, vai ser velhinha no lençol, rosa, não vai ser assim. Então, quer dizer, pode ser que seja, tomara, mas eu comecei a pensar nisso, aí eu lembro que um dia eu estava bem vibrando nesse assunto, e minha irmã, que também, as pessoas queridas, né, que você mais ama no mundo, você tem muito medo de perdê-las também, né? Ela falou assim, pô, vamos pular de parapente. Aí eu falei, pô, bora, pior que pode acontecer pra mim é morrer. Seria uma morte divertidíssima. E aí, é engraçado, né? Porque a consciência da morte, afirmar a morte, é uma afirmação de vida também. Falei, cara, vamos se dropar, vamos se jogar do barranco, a Pedra da Gávea. Adorei essa Você ideia. foi? Fui, menina, depois te mando os vídeos, parece canal off, linda. A Ah, gente lá, ó, vamos botar isso no... vamos. Põe um trechinho aqui, Bully, nesse quadradinho aqui, ó. Cara, foi uma diversão. E é muito lindo. Enfim, né? Eu lembro também que um dia eu entrei numa peia com essa ideia de morrer. Assim, eu peguei um livro que eu acho que eu já falei dele aqui, que eu só li em inglês, e aí a gente vai achar de novo o nome em português, que chama Being with Dying, da Joan Halifax. Being with Dying, tá? A gente eventualmente descobre o nome dele em português. E eu li esse livro durante 4 horas seguidas, assim, tipo, de 8 da noite até, sei lá, 2 e pouco da manhã, e eu fui dormir, assim, tranquila. Mas o medo da perda do controle, eu tenho muito medo do coma, talvez tenha menos agora, do Alzheimer, que é, assim, eu lembro de uma vez, quando eu era criança, que meu pai estava lendo na sala, eu entrei numa bad total e completa, e eu fui falar com ele, assim, o que que houve, Manela? Eu falei assim, eu estou com medo de dormir. Dormir é uma coisa muito estranha, cara. A gente fecha o olho, vai para um mundo outro, aí de repente acorda, né? Que é o. A gente tem um apego à consciência, ao racional, à lógica, né? Não sei para onde eu vou, quem eu vou encontrar lá nesse lugar maluquésimo, que isso? E aí eu fui me apaixonando pelo inconsciente, né? Hoje em dia eu já vou dormir assim, inconsciente, bora, se me deixe, por favor, né? Fale comigo, que você pedir para ele falar com você, para você trocar uma ideia boa com presente no morrer, cultivando com paixão e destemor na presença da morte de Joan Halifax. E ela tem uns exercícios no final de cada capítulo que é assim, como você gostaria de morrer? Agora, qual é o jeito que você, sabe assim, que você não gostaria de morrer?
Aí eu ficava lá pensando, e eu pensamentos ótimos para antes de dormir. Mas foi muito bom e hoje em dia eu já tô meio assim, a turbulência eu falo, bom, se for agora, quer saber? Sabe, minha missão tá cumprida, o pessoal vai se virar sem mim, vai ficar chateado, né? A gente pensa muito no vínculo dessa hora, né? O pessoal vai ficar chateado, mas também vai seguir. Então eu tenho muito, chega a ser até uma curiosidade, né? Não acho que precisa correr atrás, porque Ô, Manu, fala. tem uma coisa sobre as pessoas ficarem chateadas. Uma vez a pessoa me falou isso. Realmente, quando a gente morrer, as pessoas vão chorar. 2 dias, depois todo mundo vai retomar a vida, tá? É isso que vai acontecer. E eu fiquei pensando, é isso que vai acontecer. As pessoas choram e a vida vai ser retomada e a vida vai seguir. Eu sempre penso nisso. Até mesmo com quem a gente tem os vínculos mais profundos, cara, vai ser chato, vai ser um trauma, mas você vai seguir, sabe? Então eu também já me relaxo nisso. É melhor ir do que ficar, né? Então, assim, claro, eu sou uma pessoa que, quando eu for lá pular de parapente, eu checo se o negócio tá bem chuchado ali, porque não é porque a gente tá em paz com essa ideia que a gente precisa ficar de risadagem, de brincadeira na cara da morte. Não, a gente tem que se preservar. A gente tem uma missão aqui. Mas eu falo, pô, quero escrever um livro ainda, vou olhar pros 2 lados antes de atravessar a rua, vou olhar, entendeu? Tem coisas ainda que eu quero fazer. Então, é meio por aí, mas de medo, tenho vários, assim, mais estruturais, né, relacionados à nossa condição aqui feminina, que é bem vulnerável, claro, mas eu tenho um medo, eu tenho 2 medos esquisitos. Um é de tomar um bucetapa na rua. O que é um bucetapa, gente? É autoexplicativo esse nome. Então, você tá andando na rua, você tá aqui com os braços aqui, e aí vem alguém, independente de gênero, idade, classe, Sem querer. O bucetapa, ele é sem raça. querer? Não, é uma pessoa que viria na maldade mesmo, ou sem querer. Sabe quando você dá a mão sem querer pra uma pessoa na rua também, que a mão Sei. baixa assim? Sei. Tá pléu. Não. Tá plau nela. E eu acho, às vezes, quando vem muita pessoa na minha direção, eu já fico que nem... Quando Medo vai do bater o tiro de meta bucetapa. e os jogadores ficam... Agora que eu entendi o que é um bucetapa, gente. É um tapa que pega ali no momento que você menos espera. Tipo assim, ué! E isso me dá... Cara, juro, quando eu tô na rua cheia, aquele clima de ansiedade urbana, a primeira coisa que me dá medo é, meu Deus, pode vir um bucetapa aqui. Eu tenho que ficar ligada. Outra coisa que eu tenho muito medo, e que é besteira, é bobagem, eu sei, que é uma bobajola, mas eu vou ter que falar, porque é uma coisa comum, mas eu tenho muito medo de doenças, eu não sei o termo exatamente técnico, específico, doenças parasitárias tipo sarna, lombriga, bicho do pé, tipo, eu sei que vivem muitos micro-organismos na gente e tal, e que, ai, que lindo, simbiose, alegria, confusão. Mas, assim, entender que tem um ser colocando ovo embaixo da minha pele, isso me faz, A assim, gente é mais enlouquecer. bactéria do que humano, não saiu essa pesquisa? É Lindo, muito amiga, assustador isso. lindo, parabéns. Mas exato, é meio assustador, mas assim, sarna, eu nunca tive, mas eu já tive tanta paranoia de ter, porque uma época uns amigos pegaram, ficou uma confusão, menina. E eu tomando ivermectina que nem o Bolsonaro. Sem precisar. Aí a ivermectina me dava alergia, eu começava a me socar, eu peguei. Me socar, me coçar, que eu quis dizer. Parasitoses me enlouquecem. Aí eu tenho uma história boa, que aí já me cancela logo no início do episódio, eu largo pra vocês recuperarem aí a imagem, sabe assim, do nosso time, que é... Eu sempre fiz muito trabalho voluntário quando eu era adolescente. Eu gostava, me dava um certo propósito, aí eu não consigo... Aí era bom que não entra naquela melancolia adolescente que ficou bem, I hate myself and I wanna die. Sempre me ajudou muito fazer esses trabalhos em ONGs e tal. Aí peguei piolho, paciência. Passei pra minha irmã, saí passando pra todo mundo com, tipo, 19 anos, 18. E eu tinha um namoradinho na época. Ele tinha um cabelinho... E eu falei, cara... E ele já era, tipo, um aristogato. Ele, sabe assim... Ele era um cara mais metido, de uma classe mais alta, metidinho. E eu falei, como é que eu vou virar pra esse cara? Eu muito nova, tipo, que eu
passei piolho pra ele, porque cada vez que ele fazia assim, ó, que ele levava a mão à nuca pra coçar, parecia em câmera lenta, assim, que tava arranhando um giz branco. Eu falei, eu passei piolho pra esse homem. E aí, sabe como eu resolvia? Falei, lindo, vou fazer um suquinho de laranja pra você. Bati o vermectina, joguei vermectina no suco. Falei, amor, suquinho que eu fiz. Ai, como eu sou E recatada ele do nunca lar. soube que você meteu Nunca soube se for ouvinte agora, fiz as contas ali, vai E ele saber. era alérgico e aí hoje E, vive não, gente, com eu uma fico pensando, doença. imagina se ele tiver, sabe? Uma reação medicamentosa. Pois é, até hoje ele tem as Não, mazelas desse Não dia. que faria ele- de novo, me achei completamente maluca. Que insegurança de uma mulher não é capaz de fazer. Então é isso, é bucetap e parasitoses. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu tenho muito medo de doença. E aí, uma vez eu peguei um táxi e o banco tava muito. Tinha uma meleca no banco. Eu sentei de. Eca! Eu nunca soube o que era aquilo. Eu tava com um short, eu tava no Rio. E aí eu tava indo na casa do Bruno Mazeu fazer reunião. A gente tava escrevendo Filhos da Pátria. E aí eu peguei um táxi e eu sentei no banco de trás, tava meio molhado, meio melequento, assim, e eu tava de saia, short, sei lá, e sentei. Na hora que eu sentei, eu senti aquela coisa meio. Eu falei, moço, eu sentei num negócio que na hora eu já pensei doenças venéreas, será que isso é um esperma? O que é isso aqui, né? E aí ele falou, pô, tinha uma criança aí atrás tomando sorvete, é foda, não sei o quê, barará, mas era molhado e era meio melequento. E aí eu fiquei tão desesperada que eu ia pegar alguma coisa, que eu cheguei na casa do Bruno, oi, tudo bem, tudo bem? Ah, eu precisava usar o banheiro. E eu fiz uma coisa que é impensável. É absolutamente assim. Nenhuma pessoa com as faculdades mentais num bom dia faria o que eu fiz. Eu tô até com vergonha de falar, mas é para vocês terem ideia do quão louca eu posso ficar na possibilidade de ter sentado num esperma que poderia me passar alguma coisa. Eu taquei álcool gel na minha chana. E eu assei a minha Perfeito. chana inteira. Como assim? Eu entrei no banheiro de Bruno Mazeu, que não sabe dessa história, e falei, vou fazer um xixi. Eu tirei toda a minha roupa, eu lavei a minha chana na pia de Bruno Mazeu com sabonete, água, lavei toda a Até minha aí chana. tudo bem. Até aí tudo bem, só que eu tava com aquela aflição. E aí eu vi que tinha um álcool gel desses de espirrar. E eu espirrei álcool gel na minha virilha. Na hora eu não pensei, eu tô espirrando álcool na chana. Eu assei por uma semana. Eu tive que usar pomada, porque fiquei assada, enfim, machuquei a minha chana com álcool gel, obviamente. Então esse é o pavor que eu tenho de alguma dessas, sei lá, eu sentei numa meleca, gente, o que vocês iam fazer? Sei lá, eu ia tomar um banho também, eu ia falar, Bruno, meu amor, eu preciso tomar um banho. Eu tomei um banho de gato na pia do lavabo dele, coitado. Mas não enxuguei a chana na toalhinha, tá, Bruno? Eu usei papel higiênico. Mas uma outra coisa que eu tenho muito medo é do mal-estar da hipoglicemia. Não sei se vocês já tiveram hipoglicemia. Sim. E você tem certeza que você tá morrendo. É o pior mal-estar. E eu tenho hipoglicemia, muitas hipoglicemias se eu não cuido, né? Então, assim, eu sei, 40 minutos antes de ter a hipoglicemia, eu já sei que eu vou ter. Então, eu já entro em desespero, eu preciso comer, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo. Uma vez eu tava ao vivo num programa do GNT. Eu não sabia que era ao vivo, eu achei que era gravado. Aquele papo de segunda. É ao vivo? Ele é gravado, mas não sei por que esse dia eu acho que estava ao vivo. Ou eles simplesmente não cortaram essa parte, eu não entendi. Mas eu estava ali falando no programa, eles me chamaram para uma participação e começou a me dar hipoglicemia, porque começou a atrasar muito. Eu achei que era uma participação de 5 minutos e era meio eu ali no programa todo. E não acabava. Eu falei, gente, eu vou ter que sair para jantar que tá me dando hipoglicemia. Eu abandonei o programa no meio. E ninguém cortou a minha fala. E eu fiquei achando depois que vieram me contar, eu falei, acho que o negócio estava ao vivo. Mas hipoglicemia, desculpa te interromper, amiga. Não. Hipoglicemia é tipo teto preto? É um assim, negócio que Looney Tunes que vai fechando assim, ó. Não, é uma fraqueza, mas é uma fraqueza. Vem parece que dá no corpo antes de dar na cabeça, não é?
Aí dá uma E coisa aqui, uma vertigem, uma coisa meio eu acho assim. assim, todo mundo, se ficar muito tempo sem comer, ou sei lá, malha muito na academia num dia de um calor insuportável e não se alimentou direito, pode ter esse teto preto. Mas eu tenho crise de hipoglicemia, porque eu já falei isso também algumas vezes, eu tenho síndrome vasovagal, que é uma coisa horrorosa, não é todo mundo que tem, algumas pessoas têm isso. Aliás, o exame que diz se você tem síndrome vasovagal ou não chama-se Table Tilt Test. Table, você deita na maca. Aí eles te amarram com Pelo amor de umas Deus. cintas de couro. E aí tem essa coisa que a gente fala, ih, fulano deu tilt. O exame é para dar tilt. A maca fica fazendo assim com você, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E você tá sem comer há 14 horas. E você fica numa postura que é para te dar mal-estar. E aí é um exame para te provocar o mal-estar. Quando você entra na hipoglicemia por causa do exame, se você é vasovagal, você tem uma resposta do seu simpático ou parasimpático completamente louca e você tem um mal-estar muito extremo. E eu deu positivo, então a minha hipoglicemia ela é violenta. Eu passo muito mal por causa desse negócio do vasovagal. Quando eu cheguei no hospital parindo minha filha ali com já de 1 em 1 segundo ali as contrações, eu tava com zero medo do parto, tava com zero medo da dor, eu tava com medo da hipoglicemia. Eu cheguei no hospital, eu me chamo enfermeira, aí todo mundo, ela vai pedir a anestesia, eu tava com muita dor. Eu só olhei pra enfermeira, a enfermeira, meu anjo, eu vou esperar mais um pouco para te dar anestesia e tal. Eu falei, não tô preocupada, me dá glicose, me dá soro, porque eu não posso fazer hipoglicemia. Eu tava com mais medo da hipoglicemia do que do parto, das dores, se ia ser parto normal, se ia ser cesárea. Tenho pavor da sensação da Mas hipoglicemia. é uma sensação de vou desmaiar, Morte. vou morrer, vou Morrer. morrer. Morrer, Dá porque assim, enjoo, vertigem, muita tontura, fraqueza. muita fraqueza, muito enjoo e muito, você não consegue ficar de pé e por que eu tenho tanto pavor? Porque você perde completamente o controle. Então, se você tá num lugar cheio de gente, você fala, fudeu, eu vou me cagar, eu vou vomitar, vou fazer xixi nas calças, eu vou chorar, eu vou cair dura, alguém pode abusar de mim porque eu vou estar caída. Para mim, junta todos os medos que eu tenho, de sofrer uma violência sexual, de alguém me roubar, Perdeu o controle. perder o controle. Assim, tanto que às vezes eu tô em avião e eu tô muito nervosa e eu começo a fazer um pouco de hipoglicemia por causa do nervoso, e tá todo mundo ótimo, almoçando no avião, feliz, e eu tô assim sozinha. Já aconteceu de eu estar em avião e começar a ter turbulência pesada, e o avião inteiro ficar com medo e eu ficar calma. Porque aí eu não vou perder o controle sozinha, as pessoas todas estão com medo. E aí, então eu tenho mais medo desse mal-estar, de perder o controle num cenário em que tá tudo bem, as outras pessoas não estão entendendo nada, entendeu? E tudo é a partir desse mal-estar da síndrome vasovagal. Há muito tempo atrás, um neurologista falou para mim, você vai em psiquiatra, ele vai tratar suas crises de pânico, você vai fazer terapia, ele vai tratar seus traumas de infância, mas nunca esqueça o que esse neurologista está te falando. Tudo que você sente é a partir do mal-estar da síndrome vasovagal, porque ele é um disparador de muitos medos, né? Então é até importante, assim, porque muita gente tem isso e não sabe que tem. Do nada desmaia. Não é do nada, você tá tendo um negócio, o teu corpo tá tendo uma coisa violenta ali dentro. Mas esse exame que faz para descobrir se você tem ou não tem isso é uma coisa medieval. Medieval. Cara, século XIX, sei lá, eu também fiquei achando apavorante. Medieval. E velho. ninguém avisa. Quer dizer, eu tinha 15 anos quando eu fiz, não me avisaram a minha mãe, né? Loucura. Que é um exame para provocar que você passe mal. É um exame que você faz acompanhado de cardiologista, você não pode fazer com um enfermeiro, um técnico da máquina, tem que ter um cardiologista. Porque na hora que dá a síncope, quem faz você meio que voltar é o cardiologista. Aí ele bota rápido você de volta, te dá ali algum remédio e tal, para você sair da síncope ali. É um exame para estimular uma síncope. É a pior coisa que eu já fiz. Assim. Agora eu tenho medo desse exame. Pois é. Agora eu tô com medo desse exame, gente. Que coisa medonha. Medieval. Medieval.
Bom, tem um medo que eu tenho, gente, que eu lembrei, quando vocês estavam falando, eu não sei por que eu lembrei disso, mas eu tenho medo de tampa de banheiro público fechada, da privada fechada. Porque a gente não sabe ver o presentinho, né? Nossa. Nunca. Então eu fico olhando, sabe? Se a tampa tá fechada, eu não vou. Mas É só o me Kinder Ovo macabro, né, E o Mili? Kinder Ovo da merda. Muito bom esse Eu medo. tenho. Eu tenho esse medo real, assim. Como eu viajo muito de carro, eu uso muito banheiro público. Eu tenho que parar nos postos, tal. Então eu já paro pensando, meu Deus, lá vou eu ao banheiro. Então esse medo é real mesmo. Nossa, esse medo. Acabei de ficar com esse medo aí também. Vocês já fizeram. A Manu, acho que não. O Mili já deve ter feito a colonoscopia. Não. Você não fez, Mili? Tem que fazer. Você tá com medo de fazer? Não tô, mas sabe o que é? Meu irmão é médico desse aparelho digestivo aí, entendeu? Tá tudo assim, tá tudo bem. Eu acompanho o andamento, não tem Monitora. histórico. Mas é monitoro. obrigado. Mas a partir depois dos 45 é obrigado, é um exame obrigatório agora pela. Eu nunca fiz. Eu fiquei apavorada. Acho que foi das vezes que eu mais senti medo na vida, porque basicamente você se caga até morrer, aí te dão um negócio pra você ficar dopado e enfia um cano em seu ânus. Então, assim, Isso, são é também 3 medieval. medieval. E não dá nem pra falar que se fosse homem já teriam inventado um exame melhor, porque homem faz também. E a que esmaga a Nossa, teta? gente, Não, A pelo pior dor amor- da vida. Não, e a primeira vez que eu fui fazer, com 40 anos, comecei a fazer com 40 anos. Lá fui eu, desavisada, e eu tava saindo de uma reunião com um amigo meu, que não tinha nada a ver com aquele rolê, mas ele foi comigo. Um cara que trabalhava comigo. Eu falei, é rapidinho, eu já volto. Quando aquela máquina. É assim, gente, é como se uma máquina de esmagar testículo. Alguém criaria uma máquina de esmagar testículo? E aí, Exato. na primeira vez que prensou, eu falei, acabou, tá, eu tô indo embora. Eu coloquei lá a minha roupa, tava saindo, uma médica batendo mão e falou assim, olha, a gente achou uma coisa, você tem que voltar. Ah, tá de brincadeira. Eu falei, como assim? Ela falou, a gente vai ter que investigar. Aí já saí correndo, meu amigo na recepção. Falei, olha, acharam uma coisa, não é tão rápido. Ele falou, não, eu vou ficar com você. Coitado, gente, o João. Não, eu vou ficar com você. Aí esmagaram mais ainda. Nossa, mamografia. De mais ângulos, entendeu? Só que aí, quando acabaram de esmagar, veio uma outra médica e falou assim, é uma palavra que eu também tenho medo de escutar, teremos que fazer uma biópsia. Aí eu quase desmaiei, gente. Não tô gostando. Aí eu dessa. quase derreti, era minha primeira como chama? Mamografia. Aí eu lembro de falar pra médica, tenho certeza que eu não tinha nada antes da máquina esmagar o meu peito. É muita Foi dor. ali, É uma né? dor horrível. Foi ali. Exato. Bom, fiz o negócio e não era nada, mas assim, momentos de muita tensão até o resultado sair, etc e tal. Manu, você já tá na idade de acompanhar coisas? Porque eu já tô naquela idade que eu Tô. tenho. Tem coisa que você acompanha? Porque assim, eu tenho o cisto no seio que eu acompanho. Eu tenho um tumor aqui no osso externo que eu também acompanho. Tipo assim, não é nada, mas temos que acompanhar. Então, eu acompanho o tumor no osso, o cisto no seio. Eu tenho um cisto também no. Eu tenho um monte de pedra no rim que eu também acompanho. Pessoal, tem todo um pessoal. Eu tenho uma galerinha que eu acompanho. E eu tenho um É. negócio, acho que no fígado também. É tipo um Legal. cisto. Tem. Manu Eu já não está tá, na Manu. idade. Tá É quê? acompanhando as Será séries que eu do tô teu sendo corpo? negligente? Porque assim, eu acho que tem uma coisa também de quem procura acha, entendeu? Você não tem um nódulozinho, nadinha. Um nó, não, eu tenho que fazer lá negócio de colposcopia, que aí eu acho também. Que isso? É na Xana. Colposcopia é no colo do útero, pra ver se não tem coisinha, manchinha, não sei o quê. Não é Papa nininha. Nicolau? Não, o Não, Papa a Nicolau faz a colposcopia, colposcopia junto. Entra uma camerola ali. O negócio é Hollywood, filha. Ele entra e dá uma geral, que eu acho. Aí fica passando uma televisão enorme. Isso, a gente E vê. eu chamo, e é tipo assim, eu chamo de florinha vaginal. Parece que é tipo um programa. Tipo, vamos entrar agora dentro da Manuela, pessoal, ver o que está rolando lá dentro. E aí fica lá meu colinho do útero. E Passa, às vezes, passa uma tinta pra ver se Passa uma mancha ali o tinta, lugar. E aí, pra ver se mancha. E aí eu fico apavorada por motivos de... Sim. Que troço é esse aí? Ela, não, tranquilo.
tá tudo bem, Eu mas, não olho. Você olha? Eu não olho. Eu fecho o olho, cara, fico eu, meditando. eu eu, olho eu tudo. olho meio assim, eu dou uma Você olhada, olha porque, também? pô, Olho tudo. Que Eu olho, isso, gente? eu olho tudinho. é só isso, pô, o exame é ginecológico que eu vou de vez em quando, e de resto é fé no, Fé em é Jesus. fé em Deus, entendeu? Sei lá em quem. E a galera Bora que que bora. desmaia? E a galera que desmaia fazendo exame de sangue? Eu conheço uma galera que desmaia fazendo que tem pavor de exame de sangue. Essa eu não Sim. consigo entender. Essa Você pra sabe que mim. Diferente. eu não tenho, eu não gosto de agulha, mas eu não tenho. E a vida inteira minha mãe me levou para fazer os exames de sangue, né? Enquanto eu crescia, etc e tal. Recentemente, desde que ela envelheceu, eu comecei a levar. Ela teve que fazer uma cirurgia no coração e fui eu com ela no hospital. E antes da cirurgia, ela já estava meio nervosa, veio a enfermeira na noite anterior para tirar sangue dela. E ela começou a berrar. Eu nunca tinha visto alguém tentar tirar sangue da minha mãe. E eu achei que ela estava fazendo uma brincadeira. Não era. Eu nunca Mas. tinha, eu nunca tinha sido invertida a história. Ah, Eu levar ela. Aham. Eu comecei a Virada, né? rir, porque eu achei que ela estava fazendo, ela estava me imitando criança. Eu falei, mas mãe, você me mandava aguentar e agora você tem medo? Ela falou, eu tenho pavor. Ela não Nossa, tadinha. Não, porque assim, a minha mãe hoje em dia, pra tirar sangue, é muito difícil eles acharem a veia dela. Ah, aí dá nervoso. Aí E não tem aí realmente o ela que tem falar. muita. Ela acabou ficando com medo pela dificuldade de acharem a veia dela. Não, Porque ela tá mais não era o velhinha. caso. A minha mãe berrava assim, tá doendo. E eu berrava, não tem agulha em você. Ela tava com medo real, ela tem pavor Isso. real. Tá doendo, tá doendo. Eu falava, mas mãe, a agulha nem entrou. Então, porque ela olhava para outro lado, sabe? Então, foi essa inversão, né, da vida, assim. A vida se inverte, né, gente, assim. Mas E- desmaiar, esse lance de desmaiar, agulha, pô, toda tatuada, já tive piercing no mamilo, que também é um negócio que dá nervoso. Eu, às vezes, passaram-se uns anos que eu tinha piercing no mamilo, eu me olhava no espelho e falava assim, cara, como é que isso foi parar no meu mamilo? Aonde que Quem eu fez tava? Em isso? que lugar, né? Que lugar simbólico, né? Que eu sei onde eu tava no Claudinho Tatu, na Santa Clara, em Copacabana. Eu sei onde eu tava quando eu fiz esse piercing no mamilo. Mas em que lugar eu tava que isso entrou? E aí, Nick começou a enroscar, não sei aonde, prender, que dava aquele. Eu falei, não, chega, acabou essa fase do piercing. Mas então eu não tenho medo de agulha. Só que essa coisa do desmaio, eu parei de fumar por causa disso. Porque eu tinha esse hábito, foi na pandemia, né? Tava todo mundo maluco de pedra, naturalmente, com tudo que tava acontecendo mais, né? Jair Ela não Messias quis no. dizer, ela não quis a- dizer que faz uso de pedras, tá, gente? É uma Ah, expressão. não, exato. ainda não, Exato. não. Isso aí eu não passei por Ninguém isso, estava não. maluco da pedra, tá? Exato. Maluco de pedras de crack não é isso, é maluco Não é de isso. pandemia, tipo assim, pressão, né? Aí tudo bem. Aí eu achando que eu tava arrasando. E aí eu comecei a dar uma bad de tontura. E aí toda noite eu ia dormir desse mesmo jeito. Começava a vinheta do Looney Tunes, que eu via uma vinheta preta assim. Tá, tará, tá, tá. Eu falei, caralho, eu vou desmaiar. Então eu levantava, andando bem devagar aqui na lua. Aí a calça caía pelo meio do corredor. Tá, 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 tá. Aí, bum, caía na cama e acordava no dia seguinte assim, como é que eu vim parar nessa cama? E aí eu percebi que eu tava desmaiando todas as noites e que eu tava no. Caramba, mano. Cara, e eu falei, não sei se tá legal. Tá Não bacana isso sei. não. Tava Mas bom assim, não. olha, comparadas ao estado mental de certas pessoas, eu. Tava ótimo. E aí eu Gente, falei, a gente hora de passou por esse parar. troço aí. Cara, nossa, sobreviventes, entendeu? Agora você imagina uma pessoa hipocondríaca como eu, numa pandemia, como é que não ficava? Gente, assim, a minha mão era toda de ferida, de tantas vezes que eu lavava a minha mão e lavava tudo e passava álcool em tudo compulsivamente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você pegou quando não tinha vacina? Peguei quando não tinha vacina, mesmo nessa Ai, neura ai, toda. ai. Aí você achou que você ia morrer? Putz, eu não achei que eu fosse morrer. Eu tenho uma relação com doença que é um negócio muito doido, assim. Eu gosto de saber que os remédios existem, eu tenho todos, mas eu tenho fobia de tomar os remédios também, Eu tenho também. né? Então, assim, eu tenho todos os remédios, eu viajo com todos os remédios, eu ando com remédio na bolsa,
Mas eu não gosto de tomar os remédios. Eu brigo com os médicos, eu tomo subdose do que eles mandam, porque o remédio causa outros problemas, né? Isso, Então eu exato. tenho medo de não ter o remédio e de tomar o remédio, igualmente. E quando eu pego alguma coisa, eu fico morrendo de medo de piorar, de internar, mas o mal-estar era tão grande que eu fiquei, me deu o pavor maior que eu tenho de todos, que é o de vomitar, né? Eu tenho Tenho fobia, medo disso também. Ah, tem eu, gente que. Vocês são eu tenho. dessas, Tenho né? muito Chama, medo de vomitar. chama Muito. Faz... emetofobia. Ah, é? Tem um nome para Emetofobia, sim. emetofobia. E eu tenho pavor de vomitar. Devo ter Eu vomitado também. a vida inteira 10 vezes. Eu também. Nem isso, talvez. E aí, a Covid me deu muito enjoo no começo. E aí eu ficava focada nisso, eu não posso vomitar. Então eu ficava. Isso me tirou um pouco, não posso morrer. Legal, Eu fiquei apavorada e eu não vomitei. Então eu falava, ufa, um dia que eu não vomitei. Eu tava focada. Eu acho até que essas fobias, às vezes, é pra gente não pensar em outras mais profundas, né? Que ali era Pode ser. medo do, Pode sei lá, ser. de acabar o mundo, de fascismo, de morrer, de deixar uma criança de 3 anos que ela tinha na época. Eu foquei tudo no medo de vomitar. Você sabe que eu tenho esse medo de vomitar, né? E eu nunca tinha tomado ayahuasca. Eu já contei isso aqui? Acho que não. Não, Eu tenho pavor de ayahuasca porque as pessoas vomitam, pavor. Exato, então eu não queria tomar, porque as pessoas vomitam. Mas como eu tava, depois que eu rompi meu relacionamento de 10 anos, morando em Nova York, aí eu voltei pra cá, e a ayahuasca me achou. Falei, eu vou, já tava morta mesmo, gente. O que é um vômito ou outro quando você tá morta, né? Sabe quando você acha que a vida não faz sentido? Enfim, fui. E aí, mas quando eu fui, eu falei, eu vou me concentrar em não vomitar. Porque eu falei com o xamã. E o xamã falou, nem todo mundo vomita. Então eu falei, eu sou uma pessoa que não vai vomitar. Quando eu tomei a primeira dose, são 4 doses, né? Que ele vai passando assim. Eu tomei a primeira, falei, caiu bem, tipo uma pinguinha. Eu falei, sussa, eu não vou vomitar, gente. Tive lá umas alucinações, mas tudo fofinho, fofinho. A partir da segunda dose, gente, acho que, assim, tudo que eu nunca vomitei na vida, eu vomitei naquela cerimônia. Nossa. Eu fui a pessoa que mais vomitou naquela roda. Ninguém vomitou tanto quanto eu. Chegou uma hora que eu caía em cima de um vômito que eu só torcia para ser meu, entendeu? Gente, foi assim. Nojo, puta que pariu. Muito, mas foi ótimo, tá? Mas é um foi... vômito bom demais, né? Um vômito diferente desse vômito de estar passando mal. É um vômito quase simbólico, ele vem com um alívio, assim, mas é diferente, né? É um outro, eu acho que é um outro caso, assim, talvez, né? Eu tenho, bom, já que a gente falou em medo de vomitar, eu não vomitava há uns 1000 anos. E aí eu fui um amigo meu me levou num restaurante francês todo metido. E aí eu comi um croque madame, que vem com ovo, a madame vem com ovo. E acho que alguma coisa ali, e o meu corpo é muito assim, ele expulsa. Eu não fico com intoxicação alimentar. Se eu como um negócio que não tá bom, em 5 minutos o meu corpo expulsa. Bom, não tem se esse você negócio. não vomita, Não, sabemos o que então, acontece. mas a minha filha, aos 5 anos de idade, ela definiu lindamente o que é o medo de vomitar. Ela pegou lá uma gripe, tinha ânsia, vomitava sem medo de nada. Um mês depois, ela ficou enjoada com um negócio e desesperada. Mamãe, eu tô com muito medo, eu não posso vomitar. Eu falei, mas mês passado você vomitou de boa. Ela falou, não. Quando você simplesmente vomita e nem pensou sobre isso, não dá medo. Agora, quando é aquele enjoo que você fica, vou, não vou, vou, não vou. É esse que dá o medo. Isso. Quando não dá pra controlar, nem dá medo. Nem dá medo, exatamente. Ela definiu isso aos 5 anos de idade. E aí eu comi lá um negócio e eu passei muito mal no restaurante lá, no banheiro do restaurante. E era um lugar todo fresco, né? E aquilo foi uma cura pra mim, porque assim, o meu amigo teve que entrar no banheiro feminino, eu tava lá já com pressão baixa, não sei o quê. Depois desse dia eu melhorei muito. Porque foi uma situação tão assim, não era o lugar para acontecer, e tudo bem, ninguém morre, ninguém passa vergonha, não saí no Fantástico, não apareceu 8 paramédicos para me salvar. Passei mal, voltei para casa, continuei conversando. Aquele foi um divisor de águas, assim, que me preparou para a gravidez, né? Porque na gravidez eu passei muito mal. O meu sobrinho Francisco, quando ele tinha 8 anos, ele vomitou, comeu alguma coisa que não fez bem e vomitou. Acho que foi a primeira vez que ele não gostou daquilo, né?
E aí, no dia seguinte, ele estava indo para a escola e ele falou, a babá estava levando ele e ele falou: eu vou vomitar, eu vou vomitar. E ela falava: se Deus quiser, não. Ela falou: se Deus quiser, não. Aí ele falou: se Deus quiser, não. Então por que Deus quis que eu vomitasse ontem? Porque na cabeça dele. Tadinho. Mas é Deus isso, nada pra né? fazer, As nossas cara. expressões não fazem muito sentido. Mas, ó, eu queria puxar aqui uma pergunta de um medo para saber se vocês já tiveram. Que eu já tive e agora pensando foi um dos mais violentos. Vocês já tiveram medo de estar ficando louca? Não. Eu sei que esse Nunca? medo é muito comum, mas eu nunca tive. Você já teve, Manu? Cara, não exatamente, mas a gente. Não exatamente, mas existem períodos da nossa vida que a gente fica mais pra lá do que pra cá. Que a gente tá Sim. projetando tanta coisa. E então, assim, os momentos eu acho que a gente tem períodos de loucura. Eu vou defender isso aqui. A gente não fica num estado maravilhoso consciente. Existem muitas formas de loucura, né? O início de um luto, um momento de crise, enfim, né? Um momento de muita ansiedade. Então você começa a projetar cenários que hoje em dia eu olho e falo, nossa, nesse momento aqui da minha vida, eu estava completamente louca. Completamente não, porque eu estava funcional e tal, mas tinha muita projeção ali. Então eu acho que quando eu começo a me sentir louca, falo, será que eu estou louca? Eu falo, não, porque se eu tivesse, eu não estaria questionando. O louco não sabe, né? Que É. tá louco. É. Então, depois que eu macetei isso, eu falei, porque tem um estado do processo de sombra, que eu até falo disso com um personagem, arco dramático, que é sombra no comando. Então, uma amiga um dia me perguntou, será que eu tô sombra no comando? Eu falei, não, porque quem tá sombra no comando não questiona se tá sombra no comando, entendeu? Mas em alguns momentos é muito doido isso, de fazer umas associações e de falar, cara, ou eu tô muito lúcida e tô vendo aqui, ou né, juntando umas informações aqui, ou eu tô muito louca. Mas aí eu tenho esse macete agora que eu falar, se eu tivesse louca, eu não estaria E questionando medo de estar isso. sendo má? Caramba, acho que eu fui muito má. Acho que eu fui uma escrota nessa situação. Vocês já tiveram esse medo? Não é um medo, assim, mas eu já Uma vigília. me penitenciei. Porque é horrível isso. Aí é uma culpa, né? Será que eu deveria ter falado assim? Será que eu exagerei? Será que eu? Será que eu? Aí vem com um chicote que eu uso para bater em mim mesma, sabe? Você já teve, Manu? A questão da culpa é engraçada, né? Porque a minha última sessão de terapia, que foi ontem, a gente falou muito de redenção, sabe? De olhar pra trás e me falar, nossa, eu não sinto culpa em relação a isso. Tanto de ter porque a gente tem. Geralmente, quando a gente sente culpa, a gente se sentiu a vilã ou a vítima, né? Vítima no caso de assim, eu me culpo por eu não ter me colocado, não ter me posicionado. E hoje em dia eu olho pra trás e eu consigo produzir sentido de tudo. E quando a gente olha pra esse tipo de coisa, "Ai, será que eu fui muito má?" A gente tem que ver o que tá por trás, o que tá por trás, o que tá por trás desse muito má. Você tava num dia ruim, aquilo acionou um gatilho seu, né? Porque senão é meio que acreditar que você é um meio que um monstro, né? Não sei, eu acho que É isso que você falou da sombra, tá lá com a gente, né? Eu acho que é uma coisa de ficar vigiando. Puta, isso aqui às vezes dá vontade de você ser filha da puta. A gente não vai conseguir ser boazinha o Sim, tempo todo, sim. entendeu? Não Não. vai dar conta, senão aí a gente enlouquece, legal, a gente vai ser cruel com a gente. Então botou pra fora aquela situação, olha depois, olha pra trás e fala, bom, o que que tava rolando, né? Como que eu cheguei nesse lugar? Porque a gente não é nem boazinha nem má, né? A gente é as duas coisas e nenhuma das duas ao mesmo tempo. A gente é humana, então paciência. Eu não sei, mas eu fico pensando assim, né? O medo ele é um afeto que circula tão livremente, né? Para Aham. tudo. Ele é o afeto, o Safato ele fala isso, é afeto político central, assim. Ele é o afeto que faz a gente. É o que está mais fartamente em circulação. Então, é muito fácil a gente cair num medo, né? A gente sobreviveu graças ao medo. Estamos aqui graças a medos. Tem aquele ditado que diz coragem é ir com medo, né? Mas às vezes estupidez também é ir com medo, né? Eu fico sempre pensando assim, qual é o limite disso? Mas a gente, se a gente tem medo, a gente é facilmente manipulável, né? Aí é que tá.
o poder, ele existe fazendo o medo circular, porque aí a gente não se importa de se sujeitar, sabe? E é muito conveniente também que mulheres tenham medos muito específicos. Isso é muito bom para quem está no poder. Sim. Sim. Então, eu acho que é essa sacação, sabe? Da gente entender quais medos são esses que fazem a gente sobreviver. E o meu medo, por exemplo, a minha introversão fez com que eu nunca pegasse Covid, porque eu também tenho essa hipocondria. Então, quem não tem vida social não pegou Covid, né, gente? Assim, então, eu escapei. Mas eu achei que eu ia morrer, sim. E é isso, você não se importa em se sujeitar, vai ficar trancado em casa. Vou ficar trancada em casa. Vou ficar trancada em casa. Sabe? O medo de mulher não pode sair na rua à noite, porque Viajar é perigoso. sozinha. Viajar sozinha, a gente não se questiona de que o errado é o mundo que naturaliza que homens sejam violentos, né? Porque 95% das violências são praticadas por homens. Então a gente simplesmente aceita esse tipo de sujeição, sabe? Então Sim. tem isso também. Eu acho que tem esse caminho do meio, né? De você não deixar o medo também te privar, né, das coisas. Eu lembro de uma situação que eu estava em Curumuxatiba, Bahia. E eu falei, quero muito fazer xixi. Tava eu e um amigo. E aí tinha, cara, uma praiazinha escura com uns barquinhos, assim, umas canoinhas paradas. E eu falei, eu vou ali à luz da lua. E aí ele falou assim, você quer que eu vá com você? Aí eu, não, acho que não precisa, não. Aí a gente ficou 10 segundos parados um pro outro, assim, não, precisa sim. Né? Que é esse lugar da autopreservação. Eu acho que o medo, ele tem luz e sombra também, né? Porque você, sabe, faz você ser cuidadoso consigo mesmo, com os outros, mas também faz você ser cruel com os outros e consigo mesmo, né? Tipo, o medo pode fazer você passar álcool na sua chana. Isso já ilustra. Álcool gel na chana. Eu puxei o negócio do medo de estar ficando louca. Eu realmente tenho. Acho que eu sou meio louca, na real, assim. Não tô falando, ai, que louquinha. Maluquete. Não, acho que eu tenho. Então, assim, eu tenho um medo genético de ficar louca, porque tem casos de pessoas que estão ali meio limítrofe, né? São neuróticas, mas flertam ali o tempo inteiro em ficar um pouco psicótica. Tem casos na família do meu pai e na família da minha mãe, né? Que daí não é só o remedinho lá para, sei lá, ansiedade ou depressão, é remédio porque começou a ver, achar que estava sendo perseguido, tal. Então tem a loucura presente tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. E eu tive, assim, algumas situações, por exemplo, quando eu fui morar no Rio, eu fiquei muito sozinha. Eu morei uns 10 meses no Rio, há muito tempo atrás, quando eu entrei na Globo aos 27 anos, assim. Então faz quase 20 anos. E eu ficava muito sozinha, não tinha ainda vários amigos que eu tenho hoje, né? Que eu fiz no Rio. E aí, depois de muitos meses sozinha e só trabalhava, eu comecei a ter uns negócios que, assim, no meio da noite eu acordava engasgada, tentando cuspir algo que eu tinha engolido. E eu pensava, será que eu engoli um bicho? Será que eu engoli... Eu acordava engasgada, eu acho que eu estava tendo apneia. E eu acordava muito engasgada. Só que a sensação é que tinha entalado alguma coisa. Então eu ficava tentando tirar. Eu pensava, passou uma barata, eu estava dormindo de boca aberta, eu engoli. Passou um inseto, ou eu dormi com lendo e eu engoli a tampa da caneta. E eu ficava tentando tirar o que eu tinha engolido no meio da noite. E eu ficava 5 minutos num pavor absoluto, tentando vomitar ou cuspir esse negócio que estava entalado. E conforme eu ia acalmando, eu vi que não tinha nada na minha garganta. Absolutamente nada. Nossa, que pavor isso! Pavor. E eu tive isso. E eu tive isso umas 10 vezes. E isso foi um negócio muito estranho. Eu falei, eu tô ficando louca. Foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra. E aí ele, não, acho que quando a pessoa tá muito ansiosa, muito deprimida, ela pode ter um momento ou outro ali, né? Mas aquilo ali não foi normal, não. Sério, eu ficava assim, uns 3 minutos, ainda meio acordando, tentando cuspir aquele negócio. O que foi que eu engasguei? Não Nossa, tinha nada. Tati, que horror! Não tinha que nada. horror! E solidão por solidão, porque eu tava, sei lá, um mês
sem Sim. encontrar ninguém, sem falar com ninguém. Ali eu achei que eu tava ficando louca, real, assim. E eu tive um pouquinho disso na gravidez, porque eu não conseguia comer, né? Porque eu tive aquele 3, 4 primeiros meses da gravidez que só tem enjoo, não consegue comer. E eu comecei a pirar e eu comecei a ficar fraca. Porque, imagina, coitada, muitas mulheres grávidas passam por isso. Vomita demais nos 3 primeiros meses e emagrece. E eu comecei a pirar que eu não estava alimentando minha filha, que eu ia perder minha filha. Então eu chorava o Deus dia do inteiro. céu. Só que eu tomava uma sopa, eu vomitava. Eu bebia uma água, eu tinha enjoo. Era um enjoo muito violento, né? E a médica falou: tá indo tudo para ela. A natureza é muito sábia. Então fica tranquila. E aí eu parei com a sensação que eu tava de que eu tava realmente entrando numa coisa muito louca, de que eu ia perder a gestação por minha culpa. É uma loucura, né? Porque você estava falando isso agora e me ocorreu assim, tem medos que só mulheres têm, assim. O sexo para uma mulher é associado a medo, né? E Sim. isso é devastador, assim. Para homem é associado a prazer, mas sexo para mulher é associado a medo. São múltiplos medos, né? Vários medos, assim. Doenças que mulheres pegam, gravidezes indesejadas, estupro, violência, enfim. Mas tem um medo que eu tenho, que é o medo de algum empregador, de eu receber a seguinte mensagem do empregador: pode falar? Tenho medo também. É para demitir, É certeza, para né? demitir, gente. Assim, como assim? Fala logo. Como assim Não, pode pode falar, falar? não gosto Não também. gosto, não gosto, não Não gosto. Eu mandei gosto. eu mandei um argumento de filme para uma produtora ontem. Hoje de manhã ela mandou uma mensagem assim para mim: pode almoçar sexta? Aí eu falei: você leu? Ela falou: vamos falar no almoço. Eu falei: não E gostou, pronto. né? Isso, Pronto. isso. Eu falei: não gostou, né? Acabou, Ela: né? vamos almoçar sexta? Então, assim, para mim já é certeza que ela vai falar: Certeza, olha, eu teria essa certeza. me enganei com você no projeto, mas aí quer ser educada e falar no almoço. Mas ao mesmo tempo eu Isso. penso: cara, me dá o fora por WhatsApp, não me dá fora eu Mas comendo, porque eu então, tenho medo de ter enjoo. óbvio que não é isso, que ninguém gastaria um almoço para dizer não gostei, entendeu? Não é isso, mas é que eu também faria essa leitura, assim, o pode falar, o e aí, leu? Vamos conversar depois? Acabou para mim. Leu? Vamos conversar depois? Essa resposta não me serve, porque aí dispara uma ansiedade É horrível, imensa. imensa, Não, imensa. Isso é projeção muito boa. É muito doido como a gente consegue distorcer, porque às vezes é o contrário, né? E a gente faz uma leitura. Assim, isso diz mais sobre a gente, né? Mas eu acho que as pessoas Isso. poderiam ser mais claras tipo, legais umas com as outras. Não tô dizendo que foi o caso da querida que foi lá, marcou o almoço, tá animada, ela quer trocar, ela quer conversar no almoço. Tá tudo certo, mas o que a gente projeta nas coisas também, né? É medo também, né? O pânico de ficar, o medo do pior cenário, né? Que é Isso. animado, gente, condição humana, coisa boa. Tem um desenho da Laerte, um quadrinho da Ah, Laerte, que é só assim, uma ficha gigantesca caindo. puta, Sabe adoro. esse? Clássico, Esse é um clássico. dos melhores da Laerte, Ah. né? Esse é um dos meus maiores medos. É eu viver muito tempo da minha vida sem a grande ficha cair. E uma hora a grande ficha cair, eu acordar e falar: caralho, eu tô toda errada há 46 anos. A grande ficha caiu. Sabe, eu tenho. Isso é maravilhoso. Quando eu vi esse quadrinho, eu entrei em desespero. Eu até tenho ele aqui autografado por ela, porque ela. Ah, que ótimo. Você pode comprar alguns quadrinhos da Laerte, ela Não manda pra tua sabia. casa autografado. É uma puta dica. Ah, não, esse da ficha eu tenho que ter. Gente, isso é um clássico. Um dia, uma hora a grande Cara, ficha vai cair. Uma A hora a ficha grande vem ficha vindo. vai ela vem aí. cair. Esse é o maior pavor que eu tenho, de estar, sei lá, defendendo alguma coisa muito, sei lá, há 46 anos eu tenho um tipo de pensamento, e uma hora, sabe, tipo, uma grande descoberta que joga todo meu ego no lixo, entendeu? E eu fico absolutamente, sei lá, sem ser um Maravilhoso. sujeito. Tenho esse pavor. Agora, a questão de medo de ser má, que eu perguntei para vocês, esse virou um grande medo para mim, sabe? Eu não tinha esse medo, não. Eu era meio comentários assim, meio que, ai, a Tati vai vir aí, vai ser a delícia. Que a gente vai falar mal de umas pessoas e vai morrer de rir. De uns anos para cá, eu fiquei meio apavorada com essa minha potência de
sei lá, da maledicência, assim. Eu comecei a achar que não é uma coisa, não sei, eu comecei a ter medo da minha capacidade de ser má. E eu não quero, eu não quero ser má. E eu comecei a ficar me vigiando para não ser má. Mas assim, todo mundo tem essa capacidade, né? Eu acho que todo mundo tem essa capacidade. E o fato é que a gente, às vezes, exerce essa capacidade como proteção, né? Ainda Uhum. mais num mundo que achata tanto a gente, assim. Mas agora você falando isso, tem um medo muito real que eu tenho, assim, o medo de falar uma besteira que seja racista, que seja Ah, pavor, machista, que seja pavor. misógina, que seja LGBTfóbica, porque essas estruturas de poder estão dentro da gente. Fomos criadas para ser tudo isso, Perfeito. né? Então, é o orar e vigiar, gente, assim. E às vezes eu falo com amigos que falam assim: "Ah, eu tenho muito medo agora de falar qualquer coisa e vocês acharem que é machismo". Sim, que bom que você tem esse medo. Tem que ter mesmo esse Tem que medo, porque ter eu esse também medo. tenho. Eu Uhum. também tenho esse medo. Eu sou um corpo branco numa sociedade racista. Tenho muito medo, porque eu entendo que é ser um corpo branco dentro de uma sociedade racista e como eu sou beneficiada com isso, e como eu sou estruturada para exercer o racismo. Então eu fico em pânico. Às vezes eu falo, sabe, alguma coisa, eu falo, meu Deus, será que soou assim ou soou assado? E eu lembro de uma vez que eu estava eu me educando no antirracismo, né? Lendo Djamila, Audre Lorde, Bell Hooks, que nem uma maníaca. E eu fui uma palestra, fui dar uma palestra no shopping Iguatemi, talvez o lugar mais branco de todo o Brasil. E aí tinha lá na audiência muita gente branca, muita gente branca, muita gente branca, e tinha uma mulher negra. E eu lembro que eu, me achando muito escolarizada no antirracismo, falei assim: olha, eu queria chamar a atenção para aqui nessa plateia só tem uma pessoa negra e isso é racismo estrutural. E a mulher negra pediu a palavra. E eu falei, ela, obviamente, agora ela vai me elogiar, né? Ela vai falar assim: temos aqui uma branca. E ela falou: eu queria dizer que eu não sou a única pessoa negra aqui. Eu falei: como assim? Ela falou: quem está te servindo? Quem está servindo água? Eu queria me enfiar embaixo. Tipo, eu achando que eu já estava toda trabalhada no antirracismo, e ela falou, querida. E eu lembro que eu falei com a Djamila depois, eu falei, Djamila, aconteceu isso. E a Djamila falou, então, mas não é sobre você, né, Mili? Tipo, te tira do centro. Não é sobre você. Continua aí na tua labuta. Então, eu sempre penso isso quando um cara fala assim, ah, eu não sei o que falar, tudo soa machista. Cara, continua aí na tua labuta, querido. Continua. É muito importante continuar. Tá todo mundo. Quem tá prestando atenção está desconfortável. Tá com medos. Tá com esses medos aí. Se quem não tá com esses medos, não entendeu um caralho. Não entendeu nada. Meu Muito cachorro bom. está histérico. Cara, Peraí. a lua cheia, sei lá, ele tá animadíssimo. Eu acho que assim, tem uma. Amarrando com o que a Mili falou e com o que a Tati trouxe, né, com esse medo de ser má, vou citar Clarice Lispector mais uma vez. Vem Todo com dia eu dou tudo. uma citada nela. Que ela fala algo assim: eu sou um monstro ou isso é ser uma pessoa? E essa ideia que a gente tem, moralista, né, de que a gente tem que estar sempre do lado justo, e esse medo que a Mili relata também, eu acho que é muito comum para todas nós, mas eu, eventualmente, quando eu comecei a me posicionar publicamente, eu falei, uma hora eu vou escorregar. E eu pensei, cara, por mais que eu esteja correndo atrás, eu acho que assim, a gente não inventou a roda da opressão. A gente tem uma consciência construída, limitada, né? Uma visão limitada e distorcida. E a gente muitas vezes vai aprender errando, né? Então, assim, a gente faz isso, mas isso não significa, né, que a gente intencionalmente. Então, por mais. E aí a gente se sente muito culpada e cruel de estar. Mas, assim, sei lá, eu acho que a gente tem que ter, né, esse amor com a gente mesma também, porque é muito. Até porque às vezes a gente se retrai e perde a oportunidade de. Então, por exemplo, isso aí que você viveu já. Você vê que, cara, a história ela tem uma cadência. Aí você fala com a Djamila, tipo assim, a cabeça faz assim, né? Tum, e ela vem do erro mesmo. Mais desagradável, né? Também às vezes é aquela história. Ah, fica o aprendizado, mas será que eu preferia ter ficado burra? Não, não preferia. Não preferia. É desagradável, mas é assim que a gente É aprende, assim que né? vai. Tem uma coisa também da gente apostar na nossa força que nem sempre, talvez, mulher seja, precise
lembrar disso, né? De tudo que ela já fez e não se pegar com medo, que é mais ditos da sociedade ou coisas que ela viu e sentiu do que esse medo tá realmente nela. Então, Aham. quando eu me separei e comecei a pegar a estrada sozinha com a minha filha. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, eu sou uma mulher dirigindo na estrada com uma criança. Precisava ter um homem aqui. E eu pensava, mas em que momento da minha vida precisou ter um homem, né? Eu comprei meus apartamentos sozinha, eu cuido dos meus pais sozinha, eu emprego pessoas, eu tenho um monte de trabalho que eu meio que conquistei ali tudo sem ajuda. é, Mas a coisa da estrada, eu não sei se eu ouvi muito meu pai dizer isso, minha mãe, eu tinha pavor de pegar a estrada sozinha. E aí eu fui aos pouquinhos, assim. Então, logo que eu separei, a primeira viagem que eu fiz com a Rita, eu fui para um hotel fazenda a 40 minutos da minha casa. Depois eu fui para a praia, umas 2 horas de distância, 3 horas da minha casa. Aí eu comecei, sabe? Aí, assim, eu ainda não consegui entrar sozinha no avião com a minha filha, porque eu falo, se me der uma, sei lá, eu tô numa outra cidade e não tem quem chamar, e eu tô só eu e ela, né? Mas assim, a estrada eu já um pouco venci, mas eu fiquei com esse medo. E eu acho que esse medo, ele não orna muito com a pessoa que eu sou. Eu não sei se são coisas que eu fui Não, ouvindo, é porque isso, é uma construção. Vão é, sedimentando, não dirige sozinha, não sai à noite. E não tem nada. Para mim, uma das grandes prazeres da vida é pegar a estrada. Ai, estrada sozinha, gente. Para mim, coloco lá uma música. Eu vou 500 quilômetros, adoro. agora, já que para a gente encerrar o programa sobre medo, vamos encerrar falando sobre vencer medo, que é a coisa mais deliciosa que existe, né? Uhum. A Ritinha, minha filha, estava com muito medo de ir para o acampamento nas férias. E ela nunca tinha viajado sem ter o pai e a mãe, né? Ou ela estava comigo ou estava com o pai. E ela ia sozinha com uma turma, uma excursão. E uma semana antes, ela já começou, e muito parecida comigo, né? Entra naquela obsessão de quantas horas daqui até lá, quem que vai no ônibus, quem eu chamo se eu precisar disso, como que eu te ligo, onde vai estar o telefone para te ligar. Ela começou aquelas listas de perguntas, muito parecido como funciona a minha cabeça, porque eu até hoje fico ansiosa para viajar com 46. Então, imagina como não foi difícil deixar minha filha de 7 ir, né? Mas eu não deixei ela perceber que eu estava angustiada, eu guardei tudo, porque eu falei, ela tem que saber que ela pode ir e que vai dar tudo certo. E ela estava apavorada. No dia, ela acordou com a mãozinha gelada, dorzinha de barriga, sabe? Ai, mamãe, eu não vou conseguir ir. Fez tipo uma. Ah, não parava de ir no banheiro. E eu falei, vamos até lá. A gente vai lá até a porta do ônibus, assim. Se você não conseguir entrar no ônibus, não tem problema nenhum. A gente volta e vai ter um sábado delicioso. Se você chegar lá e quiser voltar, eu te busco. Se você, em vez de ficar 7 dias, quiser ficar 5, ou 3, ou 2, ou 1, chegou lá, brinca 3 horas. Quiser que eu vá te buscar, eu vou te buscar. Vamos combinar que é para ser prazeroso e feliz e que a qualquer momento a mamãe vai lá te buscar. E ela conseguiu ficar os 7 dias. Acho que foram 6, na verdade, da excursão, né? E aí é muito legal, porque você entra no site, você pode ligar para a criança, mas eles próprios falam, não fica ligando toda hora, né? Deixa a criança se divertir lá. E você pode entrar para ver fotos da criança, o tempo inteiro tem foto e vídeo da criança lá na excursão, fazendo novos amigos. E, cara, as fotos da minha filha nesse lugar, não existe a cara de realização dela por ter vencido um medo. Ela tá assim, é uma coisa tão bonito. Eu quero até imprimir essas fotos, fazer um álbum. Porque assim, ela tá, parece que eu nunca vi fotos com o olhar dela tão grande, com tanto brilho, com tanta alegria de ter vencido. Foi a primeira vez que ela venceu um medo muito grande, sabe? Vencer medo é maravilhoso. E ela voltou dessa. É bom demais. E ela voltou dessa viagem já tem, sei lá, 2 meses, 1 mês e meio. Ela fala todo dia dessa viagem. Foi um negócio muito importante. Ela nunca vai esquecer. Para ela é um marco. É dessas memórias que ela vai levar. Eu tenho muito medo de onda, mar, sabe? Eu tenho muito medo de mar. Mas durante uma época da minha vida, eu fiz triatlon.
Então, eu tinha que nadar no mar. E eu lembro uma vez em Maresias que eu cheguei para a competição e tinha 2,5 metros de onda. E eu falei, eu não vou conseguir passar essa arrebentação. Eu estava com muito medo. E meu treinador ficou do meu lado e ele falou, vem comigo antes da prova. Eu vou te explicar como passa a arrebentação. Eu estou do teu lado, nada vai acontecer. E ele me explicou o que fazer. Você, antes da onda vir, você afunda e você põe a mão no chão. Vê que você está no chão. E você só sobe quando estiver claro. Quando está escuro é porque a onda ainda está em cima de você. Então você se abaixa, põe a mão no chão, respira. Quando ficou claro, sobe. Cara, eu venci esse medo. Foi uma coisa tão linda para mim. Então, eu nem sei que colocação eu fiquei. Só passar aquela arrebentação e nadar depois no mar livre, sabendo que eu tinha Que passado. lindo. Foi muito importante para mim aquilo. Fazer triatlon me ensinou muitas coisas, gente. Tá? Eu sei que a gente estourou o tempo. Depois num outro, a gente pode falar sobre vencer medos, assim. Que medinho você venceu aí, Manu? Medo de altura, eu pulei de parapente. Já pulou de parapente? Vamos pular de Jamais. parapente um Não, dia? muito medo de Cara, altura. agora eu quero pular de Favor. paraquedas. Nossa. Cara, imagina tu se dropar de um avião. Jamais. Tu se dropar de um Jamais. avião. Pô, cara. Então foi muito bom. Foi um dia muito feliz pra mim. Gente, eu Que fiz bom, sexo Manu. anal, vale? Vale! Cara, Vale! Cara, Super vale! meu Deus. Olha, ainda bem que a gente é amiga. Uma porque vida teve inteira. uma hora que eu Uma vida pensei, inteira sentindo esse medo. Fiz uma vez só na vida, Cara, tá? eu tinha Mas muito venci esse medo aí. daquele negócio, Vale. sabe quando escapole, Mili? Com licença, tá? Mas Por é difícil favor. a vida aqui. Sabe quando escapole e entra no buraco errado e você... Eu tinha muito medo disso Muito acontecer. pavor. Eu não lembro se aconteceu ou não, mas eu venci esse medo também. Não, eu tinha A uma Mili, vida inteira. História uma vida... da Rita linda, história da Mili maravilhosa. Aí vem um cu. Pular de Lembra que a gente paraquedas, sempre ia falar de mar. cu? Quando a gente Sempre começou tem que esse ter um programa, cu. a gente falou que todo programa a gente ia falar de cu, né? Cara, eu tô A botando vida, post-it. gente, é sobre cus e sobre retas. É decidir quais cus estarão e em quais retas. retas. É Cara, isso. que E, coisa linda. e parasitas. Relatos, Retoses, retas e etapas. retos. Bom, nesse clima de um linguajar muito literário, né? Dessa grande discussão que é literatura e o que não é, nada como terminar em cu, né? Para uma discussão Em cu, que é e o é. que não é. Vamos para as dicas. O que vocês têm aí Vamos. de diquinha? Gente, assim, eu leio tudo dessa pessoa, tudo que ela escreveu eu vou ler para sempre, e os livros são lindos também. Eles são, qual é a editora? A Albu é maravilhosa, né? A Albu é maravilhosa. Françoise chama? Verger, essa diva, essa deusa, Françoise Verger, chama Uma Teoria Feminista da Violência. Muito bom. E que capa, a Albu é muito foda. É muito foda. Françoise Verger é linda, maravilhosa, ela fala coisas assim que parecem óbvias, mas não são óbvias, é uma feminista, filósofa, tudo. Você, Francesa e Manuzinha? negra. Bom, eu vou dar um pinote aqui para um lado ou outro, que a minha dica não é tão embasada assim, mas se você tiver aí espaço reflexivo dentro de você, pode tirar coisa boa também, que é um filme chamado Doente de Mim Mesma, já que a gente falou muito de Eu hipocondria. já vi esse filme, é muito interessante. Onde tem? É muito interessante. MUBI ou Amazon. É Sick of Myself, Doente de Mim Mesma, que é uma mulher que chamar a atenção nas redes sociais, ela começa a se adoecer. Se auto-adoecer, eu não sabia nem se dá para usar essa palavra, se estou gramaticamente correta, mas... E vai ficando um negócio, bem... Ela se caga inteira. gráfico. É ficção? É ficção. Mas é muito... É uma loucura, porque tem a ver com vaidade também. E pra gente aqui que curte uma hipocondria, é até interessante de ver como ela encara, né, essa missão. É uma Agora que personagem o esquisita, complexa. o Jefinho me aceitou de volta na Amazon, eu posso ver. Você sabe que verdade. esse filme me trouxe gatilhos, porque ela namora um cara que acho que ele é um escritor, né? Ele é um artista plástico, Artista eu acho. plástico. E aí ele vai fazer lá a exposição dele, a vernissagem dele, e ele é super badalado, tal, e ele chama muito atenção, e ela adoece bem na época da exposição dele, quando ele tá ali. E eu lembrei, assim, me deu gatilho que todas as vezes na minha vida que eu lancei o livro, o filme, eu estava com algum namorado que adoeceu, no exato dia.
Ah, não. Todas as vezes. Curioso, né? Curioso. Todas as Nossa, vezes. gente. Sempre tem alguém que dava uma adoecida. Puta, não sei se eu vou Diferente. conseguir. Ó, a minha dica, eu ainda não comecei a ler, chegou ontem pra mim. Eu comprei, ó. Ana Paula Araújo, Abuso, a cultura do estupro no Brasil. Uau. Eu Gente. vi, ela deu uma entrevista para aquele podcast que eu amo. Gente, como chama? Da Rádio Novelo? O Rádio Novelo Apresenta. Não é o Rádio Novelo Apresenta, é o outro que a Branca Viana faz. Fio da Meada. Ela deu uma entrevista no Fio da Meada, e aí eu achei muito interessante, comprei, chegou no mesmo dia. Maravilhoso. Lerei. Então você deu Gente, 2 dicas em uma, né? Abuso e fio da meada. Fio da Meada é muito bom, Gente, é isso. Então, você se inscreva aqui neste canal, você comente, conte pra gente seus medos, Deixa o like. Deixa um like. Chegou até aqui, gente. A gente está falando há mais de uma hora. Você chegou até aqui, só deixa um likezinho. Um likezinho. Clica no like. E conte seus medos e também Deixa dê um likezinho, sugestões conte de o seu temas. medinho. Dá conta seu Isso. medo aqui. Boa, e sugestões de temas. Yes. Isso! Então tá, gente. Então, obrigada aí por ter nos assistido, ouvido e até semana que vem. Até, gente. Beijos. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Reparação histérica.